Caríssimos, eu acabo de cometer mais uma temeridade pela primeira vez na história do Roda e Avisa, que tem uma história também cheia de temeridades, como ter começado ao volante, dirigindo por São Paulo, hábito que eu felizmente deixei um pouco de lado. Hoje, pela primeira vez, eu transmiti pelo Facebook Live, obviamente sem nenhum tipo de ensaio, sem nenhum tipo de roteiro, falei de coração, falei de orelhada, como sempre, mas talvez com uma outra preocupação do tipo, eu estou no Facebook e eu conheço mais ou menos esse ambiente, portanto eu vou me ater a tais e tais pegadas ou pontos de vista ou profundidade e tal, porque eu acho que o ambiente de uma certa maneira me condicionou a moderar um pouco, ou a modular um pouco, modular é uma boa palavra, o que eu estava pensando, o que eu estava compartilhando. Aqui no Roda e Avisa True Roots, né? O Roda e Avisa totalmente long tail e para quem eu não tenho a menor ideia de quem eu estou falando, porque normalmente eu estou falando sozinho, isso numa rede social, eu vou explorar o assunto, que é basicamente o mesmo assunto, com mais uma pegada talvez um pouco mais, talvez menos acessível ainda, mas que eu espero que seja educativa, que é a seguinte: quando você estuda uma língua estrangeira, é comum você ler livros na língua original, ler livros da literatura estrangeira e tal. E um dos autores que você acaba lendo quando você está aprendendo alemão é um cara que tem uma relação interessante com o Brasil, que é o Stefan Zweig. Ele escreveu um livro há muito tempo atrás chamado Brasil, o País do Futuro. Curiosamente ele se matou, eu não sei se foi alguma premonição, eu não sei se ele se mataria de novo, bom, não sei. Mas o Stefan Zweig, esse livro eu não li, eu li um outro livro dele chamado, em alemão é alguma coisa como Contos de Xadrez, eu não sei como é que foi em português, xadrez não de roupa xadrez, nem de lava-jato com bica, Lula, não, xadrez é jogo de xadrez, certo? A questão para mim tem a ver tanto com o Trump, a gente está naquele momento histórico da eleição que define civilização versus barbárie, né? Idade das trevas versus idade da razão, mas também como tem a ver com alguns temas que eu venho debatendo no Radinho de Pilha, que é uma outra iniciativa minha diária, que é a questão da inteligência artificial. Eu vou dar links depois aqui na descrição do vídeo e também aqui no site do Roda e Avisa. Vamos para o livro do Stefan Zweig, que eu me lembro, estou falando aqui de orelhada, o personagem central é um cara que é ligado, se eu não me engano, na Áustria, a história se passa na Áustria, se eu não me engano, um pouco antes da ascensão do nazismo, e o personagem central é um cara ligado ao poder, é um cara ligado ao, sei lá o que, ao Império Austro-Húngaro, não sei o que ele é ligado, mas era um cara importante, bem relacionado, etc e tal. Quando vem o nazismo, eles consideram esse cara suspeito, cara refinado, cheio de acessos e tal, prendem esse cara fica num confinamento solitário, né? Nada mais perverso do que isso, não tinha pancadaria nem nada, ele não tinha absolutamente nada para fazer, mas um dia ele percebe que um oficial estava dando bobeira, um oficial nazista, e ele surrupia do sobretudo do oficial um livro, sem saber o que era. Falou, pô, vou ter alguma coisa para ler. Quando ele vai ver, o livro é um manual de xadrez, não só com as regras, mas com uma compilação de jogos clássicos, jogos dos grandes mestres. Pô, o cara não sabia patavina de xadrez, mas falou, bom, não estou fazendo nada. Então ele aproveitou que o lençol dele, ou a colcha, era xadrez, né, e começou a jogar jogos imaginários. Moral da história, esse cara, depois de um bom tempo confinado, se torna um mestre de primeiríssima grandeza em termos de xadrez. Tá? Essa história eu juro que vai chegar em algum lugar. Num determinado ponto do livro, ele acaba sendo confrontado com um outro prodígio mundial do xadrez, que é uma figura com um sobrenome meio eslavo, meio tcheco, Tchentovic, que é praticamente um gênio imbatível do xadrez, mas com uma história diferente. É um cara que é um Jeca Tatu, é um cara que morava no meio do nada, é um cara sem origem, sem nada, na verdade, hoje a gente chamaria de autista, era provavelmente o que a gente chamaria hoje de savant, assim como o Rain Man. O cara tem uma série de limitações cognitivas e mentais, mas ele é um gênio em algumas coisas. Então essa figura, que é uma figura bruta,
que é uma figura sem nenhum encanto, que é um grosseirão, né, sem nenhuma educação, ele ao mesmo tempo é um savant e ele vai confrontá-lo numa partida de xadrez. Por que eu estou contando essa história toda? Eu não gosto de xadrez, eu acho chato. Mas a questão é a seguinte: inteligência artificial. Durante a nossa vida toda, pelo menos a minha vida toda, o que a gente sonhava é que alguém fosse programar um super cérebro infinitamente superior, né, a nós, com as nossas limitações, com as nossas dubiedades, com as nossas incertezas, né, que a gente fosse... Eu acho que muitos dos filmes de ficção, durante algum tempo, centraram nessas inteligências artificiais superpoderosas, né? Curiosamente, o que a gente acaba vendo hoje, sendo chamado de inteligência artificial, são algoritmos que, na verdade, ninguém programou direito, né? Botou o cara para aprender sozinho, vai lá identificar imagens, vai lá identificar o que as pessoas falam, vai lá jogar, sei lá o quê, sei lá o que o cara vai jogar, Tetris, né? E aí vai lá tentar entender como é que joga Go. E aí essa é uma modalidade, eu sei, há outras, mas essas inteligências artificiais, elas vão desenvolvendo uma capacidade, aí sim, superior à nossa, de resolver problemas que a gente já resolvia, basicamente. Eu estou, claro, falando grosso modo, né? Mas quando tem lá reconhecimento facial no Picasso, no Photoshop Express, quando você tem reconhecimento de voz, quando você tem reconhecimento de uma pancada de coisas, grande parte das coisas que estão sendo empregadas é isso. Você bota a máquina para aprender e ela vai executar aquilo com uma velocidade impressionante, com uma precisão impressionante. E aí o que é mais perturbador para mim, ninguém sabe exatamente como. A máquina aprendeu, a máquina entrega o resultado, como que ela está fazendo aquilo? Ninguém programou, não é que está ali, vamos ver a documentação, não tem documentação, né? Então, isso me faz lembrar, essas máquinas, esse rumo que a inteligência artificial tomou, me faz lembrar a hora que aquele aristocrata vienense se depara com um absoluto monstro do xadrez, mas que na verdade é um Shrek. O cara é basicamente o Shrek com um talento muito específico. Então a gente se vê diante não mais da concretização de um sonho, sei lá, humanista, transhumanista, superhumanista, mas a gente se vê diante de um outro bicho um pouco estranho, que corre o risco, inclusive, ainda mais que grande parte desses processos de treinamento envolvem material existente, eles correm o risco de repetir apenas o que acontecia no passado, ou de reproduzir o julgamento dos humanos. E se o julgamento dos humanos tinha preconceito, ele vai repetir. E se a maneira como a gente selecionava os currículos era injusta, ele vai repetir. E se já tem inteligência artificial lendo literatura, que livros que ele vai ler? Tem inteligência artificial aprendendo pela maneira que um motorista humano dirige. Como é que esse cara dirige? Então tem aí um leve, pelo menos para mim, não sei para você, tem aí uma leve dissonância, uma leve surpresa com o rumo que o futuro toma, ainda mais que, e agora a gente cai na questão do Trump, quando o Ocidente ou a civilização está em risco, não porque algum vilão maquiavélico, né, vindo do espaço com um cérebro gigante, né, alguma criatura da Marvel, né, algum cientista louco, né, está ameaçando as conquistas, né, da pobre humanidade. Não. É basicamente um impostor, é basicamente um sociopata, é basicamente um mentiroso, é um absoluto ignorante. A única coisa que ele conseguiu, e isso me faz lembrar sim as inteligências artificiais, ele descobriu como manipular as pessoas, como enganar as pessoas, como mexer com os medos mais primitivos, como mexer com as questões mais básicas, primárias e irracionais da gente. Na verdade, o Trump é aquela inteligência artificial, ou burrice artificial, que está hackeando as nossas próprias fraquezas, né? E o resultado disso, quando você assistir, provavelmente esse resultado já é história. Mas fica aqui esse paralelo que eu fiz, literário, histórico, computacional, político, entre o rumo que as coisas acabam tomando versus a fantasia que a gente sempre alimenta de talvez sermos um dia muito melhores
do que parece que a gente vai ser. Caríssimos, muito obrigado por esses minutos de atenção. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço.